Bom, vamos lá, pessoal. Porra! É tipo, isso aí, pessoal. Ah, você sabe. Mas assim. É... Então, acho que o negócio, assim, uma das coisas mais interessantes que dá para fazer com o Solar, né? É questão de spell checker e autosuggest. Isso aí é muito legal, né? Então, para isso eu vou pegar já um core pronto, né? Weberpedia. E esse cara aqui já está fazendo alguma coisa nesse sentido, tá? Então, vamos escrever, sei lá, arroz com S. Vou ver se ele vai... Se ele já tá ligado ao spell checker, né? Isso para ele é uma palavra válida, se pode. Isso aqui. Pronto. Então aqui, só primeiro pra gente ver o resultado, né? Depois a gente vê o mecanismo desse cara, né? Então o que eu escrevi aqui? Arroz com 3 R's, tá? Esse aqui veio da Wikipedia, né? Então os resultados vieram de lá. Ele não encontrou nenhum documento com esse resultado. E ele está dando aqui, ó, sugestões para arroz, né? Ele encontrou 5 sugestões. Vai ter um arroz, um broth, ok, né? E a raiz e por aí vai. Aqui embaixo em collation tem um negócio interessante que a gente daria via código, conseguir via código um mecanismo de falar qual que é dessas sugestões, qual que é a mais provável, né? Se for arroz, ele vai localizar 2.886 documentos. E é isso que ele está trazendo aqui. Então, para Ambros, 31 e por aí vai. Tá? Quando a gente escreve errado, essa que é a ideia, mais ou menos. Né? Eu escreve alguma coisa. A ideia é conseguir comparar a quantidade de documentos que aquela sugestão está retornando com a quantidade que de fato retornou. Nesse caso, zero. Tá? Porque às vezes você escreveu de uma maneira estranha, mas existe coisa com aquela maneira. E às vezes ele fala o seguinte: não, olha, peraí, tem mais documentos se você procurar assim. E é onde entra o lance de trazer a sugestão para o usuário, né? Bom, como é que funciona o autosuggest? Vocês parar para perceber aqui, eu estou usando o select, tá? Então esse autosuggest está ligado dentro do select. Então vamos ter que abrir lá o core. Deixa eu fechar aqui. Puxa, não tem assim? Não tem todas, né? Que legal. Mas ok. Vou abrir lá o core. Esse Weberpedia. Configuração. Então vai estar lá no request, né, essa informação, né? Não é do esquema. A gente entra aqui no request. Na verdade, tem um detalhe, tem um... Deixa eu abrir aqui primeiro só, mas eu acho que tem alguma coisa no esquema também que a gente precisa ver. A gente já chamou o /select. Então ele está aqui já pré-configurado. Está aqui, né? Ele está pré-configurado aqui para trazer uns parâmetros padrões e alguns outros aqui também. Ó. Também tem vários parâmetros aqui já prontos do spell check. Tá? Então liguei ele, vou estender os resultados? Não estou estendendo. O máximo que eu vou trazer são 5. Alternativo, né? Temos alternativos, 2 e por aí vai. Esse colete é o que traz lá embaixo lá as contagens também por cada um dos itens sugeridos, né? Mas tem uma coisa importante aqui, que é o seguinte, né? Além de configurar isso aqui, sempre que está dentro do default aqui, são aqueles parâmetros que eu já não preciso nem mandar na URL, que ele já vai aceitar, né? Mas o spell check ainda tem mais uma informação aqui, falando que o último componente que eu vou executar
né, no meu select vai ser o spell check. Eu posso ter várias coisas, posso ter o face, cada um desses daí. Eu vou falar qual que vai aparecer por último. Nesse caso, ele deixou o spell check como sendo o último componente para ele trazer. E aí tem a configuração de fato do spell check. Só deixar isso aqui não adianta muito. Eu tenho que falar o seguinte, ok, eu vou fazer verificação de correção ortográfica, mas baseado em quê? Baseado no dicionário, baseado no meu próprio conteúdo, né? Então, é isso que vem nessa configuração. Então, olha, o nome do componente que ele chama aqui é spell check. Eu vou pesquisar ele aqui. E vai aparecer em vários outros lugares. Mas está aqui, ó. Não é esse? O que é isso? Aqui, ó. Então, o Search Component, né, é um componente que eu posso utilizar dentro da minha request, né? Então, lá embaixo eu estava falando que eu estou usando o componente chamado Spell Check. Tá vendo? O nome dele está aqui. Tá? Na hora que eu uso lá embaixo, eu estou ligando. Aqueles parâmetros que eu estou mandando como padrão ali, não é aquilo que está ligando de fato o Spell Check, né? Na verdade, o on liga, né? Se eu tiver o componente, mas eu deixar ele off ali, né? Ele não vai fazer a sugestão pra gente. Então, é legal deixar já padrão com ele ligado. E aqui vem as configurações. Esse cara é o mais importante, né? Aqui, qual é o campo que ele vai utilizar para procurar as informações, né? Fazer spell check, se chama text suggest. Esse cara ele foi criado, tá lá no core, no esquema. Esse esquema aqui tá aqui, ó. O esquema tem as informações todas ali do Wikipedia, e tem um campo suggest que ele é do tipo text suggest. Então caçar ele aqui, tá aqui embaixo. Tá? Uma coisa interessante, algumas coisas interessantes na verdade a respeito desse campo que ele criou aqui, né? Eu poderia usar o TextPT, não tem problema nenhum, posso usar qualquer um deles. Mas uma coisa interessante que eu tenho aqui, tá vendo que eu só tenho um analyzer sem informar se é query ou se é índice, tá? Ou seja, esse cara vai funcionar para os dois casos, tá? Ele é o mesmo tipo de filtro que ele está fazendo. Aí ele tem um filtro doido aqui. Esse filtro doido, na verdade, ele não quebra nem URL nem e-mail. Então a gente separa isso num tokenizer, num termo sozinho. Então o e-mail vira um termo. Aí depois ele faz stop field, lowercase e ASCII. Tá? Fez só isso daqui. Não estou fazendo aqui o Steam. Tá? Estou deixando a palavra como toda. Né? A ideia é porque justamente eu quero retornar. Ou quando vier a sugestão, não vem a parte da sugestão, vem a sugestão com o nome completo, né? Bom, então voltando lá no config do Solr, esse é o campo que eu vou utilizar para fazer a sugestão. E aqui vem os parâmetros do spell checker. Eu posso criar mais do que um spell checker. Esse LST fala que é uma lista mesmo, né? Então eu posso criar diversos tipos de spell checker e lá em cima eu escolho qual que eu quero usar, né? Então tem esse daqui com o nome padrão. O campo que ele vai procurar, que ele vai fazer pesquisa, vai ser o suggest aqui, que é o mesmo, né, que é do tipo text suggest. Text suggest. E esse item aqui é muito importante, né, o class name. Qual é a classe que ele vai usar para fazer spell checker? Essa classe que está aí, que é a padrão, né, o que ela faz? Ela vai usar esse campo que eu defini aqui em cima como sendo o campo que vai ter os termos que eu vou usar como sugestão. Não sei se dá para entender. Eu tenho uma série de documentos, né? Se eu juntar todos esses documentos, pegar o campo suggest, esse campo suggest vai ter vários termos, né? Todos os termos ali, muitos termos, né? Então o que ele faz aqui é usar este campo para poder criar um dicionário de informações. Então está usando o próprio índice como informação para sugestão.
Tá? Então esse campo suggest está aqui só para lembrar de novo, está lá em cima. Está aqui, tá? Ele não é um campo que veio, né? Então eu estou indexando, mas eu não estou retornando, não está sem store, está false. E aqui embaixo, como é que eu preencho essa informação dele? É um copy field. Olha, eu estou pegando o título e colocando no suggest, tá? Beleza? É isso que acontece. Então voltando aqui na configuração, ele tem isso, falando que eu estou usando esse campo suggest, então todos os dados, os termos que eu tenho lá eu uso como dicionário. Se ele vai usar aqui qual que é o padrão, né, de distância, né? A distância tem a ver um pouco com esse texto, o quão próximo que ele é de outro texto, tá? Tem um algoritmo aqui desse tal de Levenstein aqui que faz isso, né? Qual é a acuracidade da informação? O que mais que ele fala aqui? Mais alguns parâmetros, né? A frequência mínima que eu tenho que ter nos documentos aqui. Então ele está falando que eu tenho os documentos, né? Esses termos têm que aparecer em pelo menos 1% dos documentos. Aquele termo que está sendo sugerido, em 1% de todos os documentos, tá? Por curiosidade aqui, ele tem um outro spell checker que ele chamou de word break, que usa uma outra classe, que word break solar spell checker, tá em cima do campo suggest. Na verdade, ele pode aqui, na verdade, quebrar ou combinar algumas palavras. Eu acho que o algoritmo é diferente, mas esse algoritmo ele é o mais interessante, que ele faz essa verificação de proximidade entre as palavras, né, para poder sugerir, né? Então, primeira coisa aqui é a definição do search, do search do spell check, e ali onde você gera o seu handler, colocar ele lá embaixo, colocar ele aqui embaixo. Caramba, hein? Aqui, tá? Então aí assim eu defino que ele tá funcionando. E aqui já tem os parâmetros prontos aqui, alguns já prontos para ele funcionar. Então é isso, né? E aí a gente já tem a questão da sugestão, tá? Isso é uma coisa, né? Uma coisa é sugerir para a pessoa, né? Aquilo que parece ser, a palavra que parece ser que ele quis digitar, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é você poder aproveitar essa lista de sugestões, né? Lista do spell checker, para fazer realmente aquela questão de você começar a digitar e ele trazer as palavras que o usuário provavelmente quer usar, né? Ele usa isso daí também, usa o mesmo mecanismo, tá? Então é esse cara aqui. Eu acho que tem mais um aqui que eu queria em cima disso, só confirmar. Esse aqui de baixo. Olha só, esse cara também, ele usa spell check, tá ligado, só que ele usa um componente que se chama suggest. Esse componente está até aqui embaixo, ó, né? Então esse suggest, ele é um tipo de spell checker também, né? Mas que usa uma outra classe aqui para criar a informação de sugestão, tá? E aí ele aqui em cima, a única coisa que eu faço, né, eu falo que eu estou usando o spell check, só que é esse dicionário que eu estou utilizando, não aquele dicionário default ou padrão que a gente viu lá atrás, tá? Então assim, a configuração dele não é muito difícil, né? A gente coloca e a gente sempre tem junto com o resultado, né, que é pesquisado, as informações, né, as sugestões de spell check. Eu vou tentar escrever alguma coisa, deixa eu ver se vai rolar. Aqui ele encontrou documentos e nem tem sugestões porque ele encontrou documentos, né? Teria que ser, sei lá, uma coisa integral. Aqui. Então aqui no caso, né, eu digitei duas coisas, ele está dando sugestão para a primeira palavra e para a segunda também, né? E aqui os hits de cada uma delas. Beleza? Aqui na verdade, olha só, os hits é uma combinação das palavras que ele
E ele retornou, né? Então arroz integral, Ambrosia integral, né? Ele está fazendo essas combinações para poder ter uma ideia de resultado. Então assim, a partir do momento que você mandou executar, tem esse spell check aqui com algumas sugestões? Se tiver, então aí no caso a gente exibe para o usuário. Você não precisa habilitar nada ali, só o fato de não ter, ele De não ter, ele já tempo, localizou. Só que ele não retornou os resultados, né? Se você quisesse retornar os resultados aí. Então, na verdade tem até uma opção dele, eu não lembro exatamente a opção, tá? Mas tem a opção dele que ele já traz para você qual é a URL que você tem que chamar, né? Para funcionar com aquela determinada opção. Aí não traz agregado o resultado já, né? Tipo, Não traz os resultados do cara corrigido. Não, você teria que fazer alguma coisa. Mas assim, no fundo é mais ou menos fazer isso, né? Tirar o que você tem daqui. Olha, tá falando 97320. quando tiver suggest, você tem que tipo, pegar essa URL que ele falou e faz um novo request. Faz um novo request. Ver que não teve nada e fazer um novo request. Você não quis dizer, e aí traz o outro. E se você passasse lá a query ao invés de select o barra suggest, já poderia ser, já serviria tipo no autocomplete enquanto o cara tá Exatamente. É o ponto que a gente vai chegar aqui, se eu não me engano, é o próximo ponto. Mas deu pra ver aqui que ele não, na verdade tem uma configuração simples. A configuração eu acho que ela fica um pouco mais complicada se você quiser usar um dicionário externo. Na verdade não é complicado, né? Mas vai mudar a classe lá, né? Ao invés de usar o Direct Solar lá, a gente usa... Essas configurações quase todas já vêm prontas e também é fácil de você tipo, acha na internet ela pronta e meio que... na internet na internet às vezes é meio difícil achar algumas coisas do Solar. Mas você encontra, tá? Assim, se você quer ver... Foi você que fez ou elas estavam prontas? Não, tem algumas que já estavam prontas, né? Aqui no Collection 1, que é o principal lá, ele já tem algumas dessas coisas justamente para ajudar. Então, quando você instalou, vai ter um Collection 1. Aí aqui você vai ter... Spell Check. Isso aqui você acha que está num cara específico, peraí. Está no barra Browse e tal. Aqui ó, o Search Component já está pronto, né? Só que ele está usando o campo Text General, que é o que tinha lá, e a configuração já está aqui. Então é só simplesmente colocar lá no teu Request Handler que ele funciona. Beleza? Então essa é a parte do Spell Check. Uma coisa que dá para fazer, como eu tinha comentado com vocês, é a questão de sugestão conforme você vai digitando. Então para isso, olha só. Esse aqui eu peguei do exemplo que tem lá no livro, tá? Que é em cima aí do Wikipedia. Ele criou um request handler aqui que chama suggest. Então, esse foi o nome que ele quis dar. Você pode dar o nome que você quiser, tá? E aí ele também liga, ó. Ligo o spell check. Falo que eu quero usar o spell check que tem esse nome. Esse é o dicionário que eu vou usar, né? Somente os mais populares. Conta 5 e eu não preciso daquele colete que vai ser os hits. Bom, para efeito de sugestão conforme você vai digitando, isso tá bom, eu não preciso trazer colete, simplesmente só traz o resultado, né? Então, para esse caso, ele funciona legal. Esse dicionário aqui está definido aqui embaixo. Então, ele é um Spell Check Component, né? Deu o nome dele aqui e, como eu tinha comentado lá, ele tem a classe específica lá para sugestão de informação, né? Quer ver, vamos pegar aqui e usar ele na prática aqui, o suggest. Então vou trocar aqui minha query, a URL, né? E vou deixa arroz integral mesmo. Tá aqui, ó. Tá vendo que aqui nesse caso ele só tá trazendo sugestões. Vou enxergar, zoom. Aqui, ó. É uma URL só para sugestões. Então, escrever arroz integral, tá aqui arroz, no pior das hipóteses pode ser um arrozal, né? E aqui embaixo o integral, ele quebrou o integral
e deu outras duas opções para integral, tá? Se digitasse como se fosse uma busca ali, ele funciona também? Ou... Ele nunca vai trazer resultado aqui para esse suggest. Do jeito que ele montou, eu não tenho resultado, né? Eu só estou usando aqui, ó. Palavra mesmo. Exatamente. Você consegue sugerir uma pergunta que já existe lá, por exemplo, um título que já existe. Não. Para isso, teria que usar o more like this. Seria o conceito mais adequado. Eu vou lá, pego um determinado texto, falo assim, encontra caras semelhantes. Aí ele te traz caras semelhantes. Aqui a ideia é realmente... primeiro, correção ortográfica, né? Então, eu quero tentar corrigir alguma coisa que o cara digitou, né? Então, por isso que o dicionário, o tipo de spell checker é diferente também, né? Mas para esse caso, assim, eu tenho, no caso de perguntas especialista, eu tenho uma pergunta e quero encontrar semelhantes. Então, a ideia é usar o more like this. Aí ele lê aquela pergunta e usa essa informação para pesquisar em outra, né? Não é a mesma coisa. Agora, o suggest, então, você viu assim, né? Se eu mandar esse render suggest, ele traz aqui as informações de sugestão, né? Deixa eu escrever aqui, ó, integral errado. Né? A única coisa que ele vai... Pô, não teve nenhuma. Caramba, hein? É verdade, que esse cara não faz spell checker. A ideia dele não é procurar em dicionário, né? A ideia dele é localizar caras semelhantes a esse tipo de nome, né? Eu acho que se a gente fizer assim também não vai funcionar. Tem um outro que vai funcionar. Ele até trouxe, né, algumas coisas. Escrevi ARR. Eu vou procurar alguma coisa que inicia com ARR para sugerir. Tá? Mas essa não é a melhor forma de você fazer aquela sugestão automática, aquele autocomplete, né? Então, para o autocomplete, o Solr tem um mecanismo que ele faz o seguinte: ele pega o termo que você criou e ele vai quebrando o termo palavra por palavra, criando termos que são partes daquele termo. Tá? Então, no caso do arroz, ele vai separar A, AR, ARR, ARO, AROZ. Né? Cria esses três carinhas aí. E dessa forma você consegue criar. Ele fica muito rápido a pesquisa, porque a hora que eu começo a digitar o AR, ele pega todos os documentos que tem AR e vai trazer a sugestão de uma melhor maneira. Tá? Então aqui, esse item, deixa eu só ver aqui. É o caso de eu começar a fazer assim, né? Eu escrevi AR, né? Ele traz os itens aqui que começam com AR. E aí você vai continuando. ARR. Ele traz outros itens. E imagina isso trazendo lá automático, né? ARO. Ele trouxe aqui, ó, agora o arroz apareceu. E depois, se a gente digitar arroz de fato, ele vai ver se tem mais algum cara que pode aparecer. Tá? Como que isso está acontecendo aqui, né? Tem uma coisa interessante nesse campo que ele utiliza para sugestão. Então aqui, ó, no request, aqui, ó, na configuração do spell checker, ele está usando o campo suggest, né? Esse campo suggest lá no esquema, cadê ele? Tá aqui, ó. Ele é um campo do tipo text suggest, né? Que é um pouco diferente. Na verdade, é aquele lá que eu já tinha mostrado antes, né? Trouxe partes disso daí. Agora, tem um campo mais interessante que pode usar, e essa aqui é uma configuração que eu falei para vocês de ir quebrando, né, por letra e tal, é esse ngram, tá? Esse field ele criou, na verdade, esse tipo de field, né? Mas a hora que você for dar uma olhadinha no contexto dele, ele é parecido com o de cima, ele faz as mesmas coisas que tem lá no de cima, só que no final ele coloca esse filtro, Add Ngram Filter. O que ele faz aqui, ó? Ele cria para cada termo, a partir de 2 caracteres, até no máximo 10, ele vai criando termos.
Tá? Então é isso que vai facilitar na hora que a gente for buscar diretamente por palavra por palavra, né? Ele consegue fazer isso daí. Eu não sei quem está usando esse text suggest anygram, peraí. Não lembro. É esse campo aqui. Tá aqui, ó. Eu tenho para essa request suggest topic, ele está usando o campo suggest anygram, tá? Então aqui é isso que ele está fazendo. Ele está pegando aquele pedaço de termo que você escreveu e procurando no dicionário aquele pedaço, tá? Aqui ele é bem interessante o resultado desse cara, que eu acho que eu vou mostrar aqui para vocês. Peraí. Deixa eu ver que tem alguma coisa. Ok. Esse suggest topic, ele faz o seguinte. Eu vou escrever parte de um termo. E aqui, ao invés de colocar o suggest, ele está colocando determinado tópico, tá? Executar. E olha só, ao invés de trazer termos, né, com aquilo, ele traz os tópicos, né, que possam ter aquele começo de termo. É aquele tipo de pesquisa em que eu começo a escrever e vai aparecendo o texto completo, o título completo. Então imagina na minha vida lá, começando a escrever o texto, ele vai trazendo os títulos, né, das matérias, né? Seria alguma coisa semelhante a isso. Eu fiz um exemplo aqui, acessando esses dois caras, que é o seguinte. Deixa eu pôr ele para rodar. Bonito pra caramba, né? Padrão. Peguei o padrão, template, não mudei nada. Mas aqui eu coloquei um busca termo e um busca artigo, né? Nesse buscar termo, ele está fazendo aqui, ó, a partir de 2 caracteres, ele já está começando a buscar lá os termos em cada um deles. Aqui ele está fazendo um request naquela URL de suggest, tá? Ele já traz aqui direto. Ó, conforme eu for fazendo aqui, achei o arroz. Pronto, né? O componente que eu estou usando aqui é o autocomplete do jQuery, tá? E esse de baixo, né? Vamos ver o código que está aqui por trás. O código eu estou fazendo assim. Esse é o primeiro, tá? Que é buscar por termo. Então, na verdade, né, o autocomplete aqui, ele está fazendo uma URL direto aqui para o termo de sugestão, né? Uma coisa importante, precisa ser JSON-P aqui para poder fazer o callback, fazer a chamada, né, no outro domínio, né? Falo qual que vai ser o callback, pronto. E aí o Solr tem um parâmetro para resolver essa parada, que é esse aqui, ó. JSON, WRF, callback. Então eu uso o mesmo nome aqui, ele vai funcionar. Eu consigo fazer essa chamada cross-domain, tá? E aí, na verdade, aqui na hora da resposta, eu fiz o seguinte. Bom, primeiro eu olhei lá como que é o resultado desse suggest aqui, né? Então eu vim aqui no Solr admin, suggest. Esse é o tipo de JSON. Então fui caçando, né? Spell check, suggest. O primeiro item, que é sempre o item que eu estou trazendo, aí eu entro no suggestion para poder trazer essa listinha aqui, tá? Então é isso que eu separei aqui no JSON. Spell check, suggestion, pego... Na verdade é o segundo item, né? O primeiro item é o texto, o segundo é um objeto. E aí esse objeto eu tenho as sugestões. E aí para cada sugestão eu vou preenchendo o autocomplete, tá? É desse jeito aí. Bom, pro de artigo, né, eu estou usando o suggest topic, né? Então esse cara também faz a mesma coisa. Mando procurar aqui, só que por algum motivo ele está trazendo minha lista vazia. Está até retornando o JSON certo,
com a URL e tudo mais. Mas ele tá trazendo... Ele traz vazio. Não sei o que eu fiz errado no código aqui, tá? Vou fazer isso em cima da hora. Mas assim, a ideia aqui, né, é justamente ir trazendo sugestões já com o título. Então eu vou colocar aqui pra gente rodar. Suggest topic. Olha lá, traria já diretamente os títulos que eu teria que eu poderia escolher, tá? Ano Internacional do Arroz. Tem umas coisas interessantes já no Wikipedia, né? Hã? Então, lembrando que assim, essa pesquisa aqui que ele fez, até o tempo aqui foi 0, né, praticamente, tá fazendo em 1.300.000 registros, né? Tem registro pra caramba aqui. Se alguém quiser sugerir alguma coisa aqui, Geraldo. Não tem, Geraldo. Que pena, ninguém fez nada. Não. De bengala. Tá? Não, só bengala. Já vem na... É intrínseco. Escrever parte, ele deve trazer, olha lá, né? Então como ele quebrou cada um dos termos, eu consigo naquele campo de sugestão encontrar aquele termo e sugerir o documento. Tem como fazer começando pelo texto que você quer? Pô, que no autocomplete você está procurando normalmente... Isso. Eu acho que dá sim. Na verdade, eu já vi como fazer. Se fizer colocar um asterisco no final, ele faz isso. Tem na verdade, uma propriedade que a gente coloca aqui que eu falo que é só no começo ou no fim. Eu acho. Eu tenho isso aqui. Eu consigo falar o seguinte, ó, até para esse N-gram aqui não crescer muito, apesar que esse é o Edge, né? O Edge N-gram, ele sempre pega do começo, né? Então deve ser configuração aqui no Search Component, né? A gente teria que dar uma caçada aí para ver como que ele monta isso daí. Na Select, pegando só o title e dando... Você está buscando asterisco no final, ele faz isso. Mais ou menos. Que é o Mas, que eu uso lá para fazer o autocomplete também. mas eu acho que aqui para ele não é isso. Deve ter outro... É que aí ele está separando... Ele está quebrando o token o que você está buscando mesmo. Então, Uhum. achar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, exatamente. Qualquer um que tem aquele token, isso é verdade. Eu acho que daria para colocar no... Porque assim, você consegue colocar na pesquisa também o cara começando por isso que você falou, né? Cujo título começa com esse texto e asterisco depois na frente. Eu acho que deve fazer. No Select isso aí, pegando só o title nos campos, acho que ele retorna basicamente a mesma coisa. Só que a diferença aqui, né? Por exemplo, se eu pegar aqui, né? Eu estou usando o Select. Eu acho que eu preciso colocar o title mesmo. E agora ele não encontrou ninguém. Na verdade, ele só trouxe... não, trouxe o documento, né? Não encontrou os documentos, estão aqui. Mas... Hã? Mas não vem nada a ver, né? Não vem nada a ver. Bom, mas eu acho que esse tipo de pesquisa aqui, na verdade, ele é muito menos performática do que o N-gram, né? Que eu tô quebrando já o cara... eu gosto de busca direto lá no carinha. Aí você faz wildcard, né? Exatamente. Então o negócio começa a ficar um pouquinho mais... Pra ele é um pouquinho mais lento, Pelo né? Cine, ele funciona bem isso aí até. Uhum. Não demora quase nada fazer com wildcard. Também acho que depende da quantidade, né? Lá não tem Aqui, eu acho que até... 10 mil. Eu acho que assim, pra ele até 1 milhão deve ser pouca coisa. Acho que ele faz rápido, né? Se fosse 2 mil. Se fosse 2000, Mas lá com 10 mil funciona tranquilo. Beleza? Depois se alguém quiser... Tem como acessar o
Sim, era o último tópico. A gente faz justamente isso. Mas depois, se alguém quiser pegar esse daqui que tem a autossugestão e quiser me ajudar a ver por que não está funcionando. Ó, Geraldinho trouxe. Ó. Por que isso aqui não funcionou? Porque está funcionando direitinho lá e o cara não preencheu por algum motivo, sei lá. Não sei o que aconteceu. Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa última parte, que seria o Solar usando uma DLL, que é o SolarNet, tá? Então o SolarNet, só uma coisa bastante importante. Você vai procurar ele na internet, vai achar aqui esse código, depois ele fala que moveu para o GitHub. Exato. Codeplex. E por aí vai indo. Só que é o seguinte, se você pegar a última versão da download aqui, isso aqui é um caso sério. Ele não funciona com o Solar. Ele não funciona com o commit novo do Solar que você tem que dar. Se você sobe o documento, tem que dar um commit para confirmar para o Solar. Ele não funciona. Então você tem que realmente baixar esse cara, compilar e pegar a DLL. Hã? Package. Ah, não. Não vem, cara. Nem o daqui vem. Se der o download do zip daqui, não funciona, cara. Você vai ter que baixar. Não sei se eles arrumaram agora, mas até então, cara, o pacote que tinha não funcionava. Compilaram para 2.0 e eles falaram assim, não, precisa funcionar. Antigamente você tinha que passar commit true. Aí mudou um parâmetro no Solar, que não precisava mais disso, e dava pau. Não funcionava. Comecei a caçar que nem um louco. No Git deles eles não tem nenhuma versão de produção, uma versão de desenvolvimento, não? Você não baixa uma versão de... Então, não, cara, pelo menos naquela época não. Aí assim, eu vi esse cara chama Maurício alguma coisa. Esse cara aqui, Mal, não sei o que. Aí eu procurei no Stack Overflow, que não tá funcionando o commit, não sei o que. Tem resposta dele para entrar aqui, baixar o código-fonte, compilar, porque já tá certo no código-fonte, só não saiu o último release. Talvez já tenha saído no último release, mas até então não tava funcionando, cara. Então tem que entrar aqui, baixar essa DLL. Ela o que você precisa, na verdade, para fazer ela funcionar é de um model que tem assim uma série de... Tá dando pra enxergar aí? Esse cara preto, né? Um model que ele é específico para o Solar. Então ele vai ter que ter a cara do teu esquema. Tá? Você montou o esquema lá, vai ter que ter essas propriedades ali. Lembrando que só as propriedades que são store, né? Que eu preciso gravar, que realmente faz parte do esquema. Os copy, nada desses caras não precisam. E aí jogar Solar Field em todos os campos e onde é o ID, Solar Unique Key. Só isso. Tá? Então monta esse cara aqui. Algumas coisas importantes, né? Ele entende assim, que se o seu campo não for requerido, tem que mandar um nullable aqui, né? E, por exemplo, no caso do Minha Vida, que eu tenho conteúdo e tenho tags. Então, tags não é objeto tag porque ele não aceita. Então, tem que ser uma lista de string. Tá? É isso que a gente vai mandar. Tá? Não tem como mandar de outra forma lá para ele. Beleza. Uma vez que você criou aqui o seu objeto do Solar e marcou todas as propriedades aqui direitinho e tal, tem que criar o contexto dele. Então, tem outra coisa. Assim, eu já vi que eles já lançaram uma nova versão lá. Mas esse contexto aqui usa o Service Locator. Tá? Por isso que eu acho que já deve ter versão nova lá que usa outra forma de gestão de dependência. Mas que faz parte dessa classe aqui, Microsoft Practice Service Locator e tal. Tá? Então não tem muito como fugir. Pelo menos pode ser que tenha saído a versão nova. E aí, né, cria uma instância desse Solar Operation, na verdade, que vai ser o nosso worker. Tem uma coisa bastante importante aqui, funciona sem nenhum problema. Mas uma coisa bastante importante, eu só posso ter um desses cara criado por
No caso seria por request que a gente está falando web, né? Mas se for uma aplicação desktop, eu só posso criar um deles, eu não posso criar vários, né? Ele começa a dar pau. Então tem que instanciar uma única vez e não partir mais disso. Tá? Aqui como é construtor do controller, vai de boa. Né? E aí a gente... Deixa eu ver se eu tenho aqui o cara que sobe o documento. Eu não tenho que sobe o documento. Mas assim, para subir o documento, ele é bem simples. Como o SolarWorker ele é tipado, né, um tipo genérico, que a gente tipou com aquele conteúdo Solar, você vem aqui, dá um add e ele recebe um conteúdo Solar. Tá? Então criei um objeto do tipo conteúdo Solar e mando ele para cá. Qual que é o problema que me faz coçar a cabeça de raiva? É ter que fazer o tal do mapeamento, do adapter, ou o automapper. Eu tenho uma classe de conteúdo, tem que criar uma outra classe e popular esse cara por conta das propriedades. Tá? Então isso é uma coisa que eu acho meio chato, né? A gente está replicando as coisas aqui dentro. Depois eu mostro para vocês aí o que a gente tem de perguntas e respostas. Você vê que é bem... Fica aquela linguiçona, né? Propriedade. Ou um automapper, mas tem propriedades que são relacionadas ali, que é uma lista, eu vou ter que fazer alguma coisa e tal, né? Então, na verdade, é mais ou menos isso, né? Só esqueci de um detalhe. Então você vai fazer o SolarWorker.add, ou pode dar um add range, já manda uma série de objetos, tá? E depois que deu o add, depois que você passou no add aqui, você tem o SolarWorker.commit, tá? E aí ele grava tudo. Um delete, beleza? SolarWorker.delete. E aí eu passo ou o objeto, naquele conteúdo Solar, mas eu posso mandar um ID. Tá? Então tem uma string ID aqui que eu posso mandar. No Solar o ID é string, tá? Por padrão. Reindexar um documento Solar. Essa eu acho que é o jeito mais simples, acho que, de fazer. E, na verdade, assim, eu tenho como... Eu preciso, para reindexar, na verdade, o Solar, imagina que eu mudei o esquema, ou mudei um tipo de campo. Então ele vai ter que indexar diferente, vai ter que processar diferente aquele tipo de campo. Então, a única forma que a gente tem para fazer isso é um delete, onde eu posso mandar, deixa eu ver se pode ser... Cara, não pode, eu já usei isso aqui, eu não lembro. Eu vou ter que mandar um Solar Query. New. Vocês verem como um pouco o medo da coisa. É isso aqui. Tá? Ou seja, se eu quiser, apago todo o índice do Solar e subo tudo de novo. Tá? Então, se você criar um mecanismo aqui com o add para fazer isso daí, o add ele sobrescreve, né? Sobrescreve, se já estiver. Isso, tanto é que no nosso lá, se quiser atualizar, só dá um add de novo o mesmo objeto, ele sobrescreve lá. Ele vê pelo ID e manda o novo, tá? Mas para reindexar é só via delete, cara. Paga tudo e sobe tudo de novo, tá? E aí, né, a parte que eu acho que é um pouco mais interessante, facilita um pouco a gente a fazer as queries, né? Ele tem o método query, que eu vou mandar lá o que eu quero fazer. Aqui, esse objeto, todo objeto do tipo Solar Query, né, que implementa, né, ele tem uma interface aqui. Aqui tem uma interface aqui, tá aqui. Esse iSolar Query, as queries elas são todas, ela tem implementação do método de operação. Então, olha só, eu criei uma nova query aqui, com as propriedades aqui, já preenchi, e dou um mais, coloco outra query. Tá? Então, posso colocar aqui diversas queries, somando as queries, né, o Solar Query. Isso eu achei que ficou um negócio bacana. Esse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando assim, ó,
lembra daquele catch-all que eu estou pegando todo o conteúdo da minha vida e jogando num campo só? Então, catch-all, estou mandando o texto que eu quero pesquisar. Vou mandar ele... Isso aqui é uma outra coisa que dá vontade de entrar no código-fonte e mudar. Por padrão, ele manda com aspas o texto que você pesquisou. Então, por padrão, é uma frase. É um inferno isso. Eu tenho que tirar o quoted aqui para mandar separado com OR e tal, né? E aqui eu dou um boost, né? O boost é o que vai dar um boost para aquele campo. Então estou pegando catch-all, estou dando meio de boost aqui. Estou dividindo pela metade o score que ele teria. Aí se eu procurar no título e encontrar o texto, eu multiplico por 5. Se for só no texto, ok, é boost normal. Em tags primárias, estou dando meio, mas em tags primárias sem colocar aspas, né? Porque às vezes a gente tem alguma separador de cabeça, né, que são separadas. Eu divido, né? Se eu mandar por palavra. Agora, se eu colocar a frase dor de cabeça e ele encontrar, ele dá um boost um pouco maior, tá? Eu estava brincando aqui um pouco com os boosts para ver, com os boosts aqui que a gente tem, para ver o que resultado que a gente tinha, se saiu um resultado legal ou não, tá? O segundo parâmetro da query, o primeiro são objetos do tipo query, o segundo parâmetro da query são as opções que a gente quer para essa query. Então aqui é o FL, né? Os fields que eu quero retornar. Esses campos aí você devolve para mim. Quero usar highlighting. Então highlight tem um objeto do tipo highlight parameters, né? Estou mandando esses parameters aí para fazer o cara lá. Em qual campo que eu quero fazer o highlight, o que eu vou usar antes, o que eu vou usar depois, o tamanho do texto que eu vou trazer e no máximo três peças de highlight de texto aí que a gente vai marcar. Tá? Outra opção que a gente pode colocar já é o facet. Então posso aqui colocar os parâmetros de facet. Nesse caso aqui, estou fazendo uma cagada, né? Que eu estou fazendo uma query no facet aqui, que é o seguinte. A ideia era trazer... aqui, acho que ele é esse mesmo. Quais os campos que eu vou retornar nesse facet, né? Então eu posso colocar aqui mais do que um N campos, seria os campos que eu vou fazer a totalização. O máximo, né, de facets e o mínimo que tem que ter. Para não trazer itens zerados, a gente coloca o mínimo lá. Estou querendo usar o spell check, então estou passando os parâmetros aqui, calculate true. Eu acho que eu não passei todos os parâmetros direito aqui, eu não configurei lá. Preciso só dar um copy lá depois. E aqui o total de resultados que vem nessa query, mando 10, tá? Então assim, a parte de criação não é tão bem documentado o SolarNet, mas tem bons exemplos, tá, de como usar. No caso aqui depois a parte feito isso, né, uma vez que eu já fiz isso aqui, que ele deu um query, ele já deu o resultado. Tá? Então eu já tenho o resultado que ele devolveu. Um grande problema assim é que, pelo menos eu senti necessidade da gente ter, por exemplo, trazer exatamente o JSON que veio do Solar, né, para poder jogar dentro do Knockout e fazer o negócio funcionar automaticamente. Com o SolarNet não dá para fazer isso, tá? Ele retorna, ele vem dele XML, ele trabalha por padrão com XML. E a gente não consegue pegar XML. E esse objeto results aqui, seria interessante se o results fosse o cara com o mesmo formato do Solar, mas não é. Então não dá para serializar em JSON e mandar embora, né? Então a gente tem que meio que trabalhar ele para poder devolver. Aqui acho que eu só... Resultado de pesquisa é um objeto meu, né, que é uma lista de resultados do Solar de facets. Então, para cada highlight que eu tenho aqui, eu jogo no resultado. Olha só como que é. Eu tenho aqui dentro de results, eu tenho resultados, né? E aí, para pegar o highlight, eu tenho que ir no results de novo, passar o ID do resultado, tá? Então, é uma maneira aí a maneira que foi implementada para fazer isso daí. Na verdade, é a maneira que vem se você pegar um JSON também, é mais ou menos isso. Você passa o ID e ele funciona. Pegar o URL, né? Tipo, não. Eu
procurei pra caramba essa informação e não encontrei. Porque se viesse a URL, né, eu mandaria ela transformar em JSON e me retorna só o JSON e pronto, né? Quase querendo pegar esse cara, dar um fork no GitHub conseguir ter isso. O Facets também está em Result, aí tem uma propriedade Facet Fields, pego qual é o field que eu tenho, se eu tiver mais do que um, né? E aí montei lá, esse Facet Tags é um meu, não é do SolarNet, que eu estou trazendo para jogar na Vue. E aí na Vue depois, né? Eu simplesmente passo os resultados, né? Então não tem muita coisa. Essa parte aqui do SolarNet, sim, ele não é difícil de usar, eu acho que tem esses poréns, às vezes que a gente quer trabalhar com JSON e tal. Eu acho que às vezes fazer requisição direta é muito mais rápida, né? Aquele autosuggest, por exemplo, né, que tá pegando a palavra, ele vai muito rapidamente lá, pega o JSON, devolve, o negócio ficou uma boa. Se a gente vai colocar esse cara no meio do caminho, vai ter que ir para o nosso servidor, daqui para o Solar, voltar, serializar do jeito que a gente precisa para cair no JSON e a gente fazer alguma coisa no JavaScript, né? Também é bem mais chatinho. Tá? Bom, isso aqui é uma demo que eu já tinha feito lá no MV Tech Day. Não sei se alguém não viu ainda. Não viu? Então, só vou dar mesmo porque tem DF5, né, de qualquer forma. Espero que o Solar lá do Azure esteja no ar. Esse aqui eu não vou. Deixa esse aqui só. Bengala. Tá aí, né? Então, Xixi vermelho. esse aqui é um exemplo clássico que eu tinha colocado. Certo que ele traz olhos vermelhos, mas olha só, né, umas coisas interessantes. Vermelhidão, né, ele trouxe de vermelho, que legal, tal. Aqui teve o cara do xixi vermelho, urina com sangue, né? O menuzinho ali é o Faceit. É o Faceit, isso aqui são os Facets, as contagens, né? Daria pra fazer contagem aqui que a gente quisesse, né? Por data de publicação, mês, né? Deve ser por mês e ano. O Faceit tem um negócio bastante interessante, que é justamente esse lance de ser um pivot Faceit, né? Uma coisa assim. Então, imagina, eu trago o ano, dentro do ano eu trago por mês, dentro do mês posso trazer por dia da publicação dos artigos, né? Então a gente consegue quebrar isso em vários Facets também, né? O Faceit vai bem longe esse negócio aí, tá? Esse aqui foi o exemplo lá que eu já tinha feito, acho que tinha mostrado no MV Tech Day, mas o SolarNet é muito parecido com isso. Eu tenho que dar uma olhadinha, só se teve essa atualização agora de fato tá certa, né? Mas é isso aí. Eu acho que é isso aí. Uma pergunta a mais aí. No SolarNet você não tem acesso direto ao documento que foi buscado. Você consegue buscar ele, mas ele vai retornar ele vai transformar naquele teu objeto que você colocou os parâmetros, né? Definiu ele como um documento do Solar. Então não tem jeito. Onde você configura o servidor que vai acessar? Boa pergunta. É bom deixar no webconfig. Peraí que eu vou lembrar. Eu acho que na verdade ele tá aqui. Esse cara. Perdão, pessoal. O cara que eu falei que não pode executar mais uma vez é esse startup init aqui desse cara. Esse não pode, tem que executar uma única vez na sua aplicação. Até por isso que eu deixei aqui no application start, tá? E coloquei na mão. Nossa, deu certo, é verdade. É que eu baixei o cara que tava lá no Azure e coloquei aqui, nem vi que tava no local e funcionou. Mas então você vai poder conectar em uma URL do Solar? Tipo, vai só no Solar barra minha vida, se quiser. Não, você consegue dar um init se for um esquema diferente. Aí dá. Cada esquema dá pra um core. Isso, é isso aí. Você dá um init para cada core. Isso. Mas você não pode rodar mais que um, senão ele já... Cada bengala. Você tá quantos? Ele dá vontade, ele não bengala. Eu tenho
o importante é dar no core, né? Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho que eu mostrei assim. Bom, também acabei mostrando um pouco daquilo que eu conheço. Como eu falei, não sou expert no negócio, tem um monte de coisa para estudar, estou estudando ainda. Mas isso aqui já dá para fazer bastante coisa, né? Com isso aqui já um monte de coisa funciona bem legal. Existe algum recurso além do Google que você conhece diretamente para estudar melhor isso? Sim, tem um livro. Não, tem um livro. Cara, mas o livro tá até aberto aqui o livro. Esse livro aqui, ó. Solar in Action. Esse livro é fenomenal. Eu comprei ele na versão preview ainda, não saiu a versão... Mas agora já tem todos os capítulos, né? Mas não saiu a versão final. O que é melhor? Solar ou Elasticsearch? Eis a questão, né? Eu fiquei de dar uma olhada nisso e não tive tempo. A impressão que eu tenho é que eles são iguais, né? Porque os dois são baseados no Lucene. Eu tenho que o Elasticsearch do Solar só que escalável, né? Tipo, lá no livro aqui que Ele é escalável, ele é bem O escalável. que o Rodrigo tá falando não é o da Amazon. é um outro. É um outro que você faz download e instala. Você consegue instalar, é free também. Eu Tipo, só. falei a mesma coisa, eu não conhecia. Assim, ambos são baseados no Lucene, né? Então, cara, se o Lucene é legal, acho que os dois são legais. Agora, em questão de usar, eu não sei se de repente tem mais ferramentas em .NET para o Elasticsearch, né? Como que escala o seu? Então, isso é uma... Na hora que a gente souber, a gente vai escalar. Isso. Mandou mais ou menos essa é a pergunta. Ele tem um esquema que você configura os clusters, tipo de cluster. É. Ele usa o Zookeeper, que é tipo um serviço de Falou bastante lá verificação. aqui com o Zuki. E aí você consegue configurar isso daí. Inclusive tem tipo Aí, balance de queries ou failover, tipo uma cara e outra só. eu vi que dá. Você quer alguns documentos num lugar, outros documentos no outro, ele faz. Eu sei que tem bastante coisinha assim. Mas você vê, ele tem uma. Ele tem até umas URLs aqui, ó, replication, né, para poder fazer. Né, o que você quer replicar, qual que é a URL para onde eu estou mandando, a URL master do slave e tal. Eu chamaria esse replication, provavelmente ele faria isso daí, né? Agora, isso não é exatamente, mas assim, eu sei que ele faz também o lance de cluster, né, de fato. Né? Porque esse replication, se não tiver o dado lá, caiu agora, não tem o dado completo do outro lado, né? Então, mas eu sei que ele tem algumas coisas em relação a isso, assim. Não li o capítulo do livro sobre isso. O livro fala até disso. Fala bem disso. Ele fala do Solar in Cloud, que dá para você colocar ali, colocar realmente numa cloud, separar, sabe, separar assim, até os documentos, né, o que fica em um, o que fica no outro. Ele é bem completo em relação a isso também, né? Em relação ao Elasticsearch, eu não conheço nada, é uma questão de ver. Mas acho que assim, acho que ambos também são bastante escaláveis, né? Até o marido da Ju, ele tinha perguntado sobre isso lá, mas ele falou que achou que o Elasticsearch foi mais fácil de fazer a replicação ou não sei o que. O que falou foi o Elasticsearch da Amazon. Da Amazon, que já está pronto lá. Como plataforma. Entendi. O bom disso é que já está lá, né? Não, acho que ele falou desse que eu falei, então. Não, eu lembro dele falando Amazon. Que Eu lembro dele falando Amazon. tudo na Amazon. Breve do Brasil? Bem construído. É isso aí. Isso aí, parabéns. velho. Beleza? Bom, pessoal, espero que tenha sido útil de alguma forma. Né? Estaremos aqui na próxima semana. Falando de novo. Obrigado. Obrigado, pessoal. Dá o isso. Aos.